Elizabeth Gonçalves, seja muito bem-vinda à mentoria sobre comunicação e oratória com nosso mentor Kleber Godoy. Boa noite! Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo bem! E aí, Sister Gonçalves? E aí, Helder, como está você? Tô bem, tô bem. Tô bem Você animado. resolveu deixar o cavanhaque e o bigode crescer, irmão? Na realidade, não. É que eu faço barba uma vez por semana. Porque dá irritação na pele. A minha pele ela irrita facilmente, então eu costumo fazer na sexta-feira. E a minha barba cresce muito rápido. Tá certo, tudo Como bem. amanhã Mas eu tenho. Pode se falar. deixar também, não tem problema não, porque mudanças faz bem. Mas eu gosto de deixar ela curta mesmo. E geralmente eu gosto de fazer na sexta à noite ou no sábado, para poder ir com ela um pouco mais curtinha no domingo, né? E amanhã eu tenho um evento que eu vou participar lá da reunião que a gente tem de autossuficiência na Estaca Penha, aqui em São Paulo. E Sim. eu vou ser palestrante lá no evento. Então eu quero com a barba bem, bem feitinha. Aí eu não fiz antes também. Ai, meu Deus, esse homem cheio de detalhes. Não, é Tá certo, importante, importante. tá certo, é verdade, é Quando o verdade. assunto Tá é muito... comunicação, a comunicação, e a gente vai falar muito de comunicação, né? Ela tem a Sim, comunicação verbal e não verbal. Então, tudo isso influencia. Então, sim, ontem eu com cortei o certeza. cabelo, ontem, vou fazer a barba, então, para poder. E outro, o Sebrae vai estar lá. Eu quero estreitar relacionamento com o Sebrae, porque eu quero ver se eu consigo futuros negócios com eles, entendeu? Então palestra com eles é ótimo, viu? Quando eu É, trabalhei com eles, eu fiz bastante palestras também na época. exatamente, exatamente. É uma parceria muito boa. Eles tinham meio que morrido, né? Acho que eles ressuscitaram, ainda bem. É verdade, é verdade. Mas é isso aí. Vamos lá então começar a brincadeira? Vamos. Primeiro vou fazer a oração, pode ser? Claro, pode ser. Então vamos lá. Pai Celestial, eu, o irmão Helder, Kleber, estamos aqui hoje, organizados, com muita alegria, para aprendermos mais sobre tudo aquilo que o Senhor deseja que saibamos para prosseguir o mais próximo de Ti. E levando conosco outras pessoas que nos ouvem e que fazem parte do nosso convívio. Quero deixar essa oração nossa aqui, hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então tá jóia, sister. Muito obrigado pela oração. Sister, Obrigada. vamos Pois lá não. então. Então a gente vai falar sobre comunicação. É o assunto que eu mais gosto de falar, porque a comunicação, eu falo que ela é a base de tudo. Uma pessoa que sabe se comunicar bem, ela se dá bem em todas as áreas, em todos os sentidos. Profissionalmente, nos relacionamentos, ela consegue trabalhar também muitas para evitar situações de discórdia, né? Então, comunicação é tudo. Eu falo que a comunicação foi o grande divisor de águas na minha vida e na minha carreira profissional, porque depois que eu estudei mais sobre comunicação, eu decolei profissionalmente em todos os sentidos, tá bom? Então, Tá. nessa uma hora que a gente tem aí da nossa mentoria, eu queria começar falando sobre como que a comunicação ela nasce, porque é importante saber como que funciona aqui dentro da nossa mente. E essa Tá. base, ela é importante por quê? Porque entendendo bem essa base, fica muito mais fácil conseguir estruturar a forma de comunicação adequada, tá bom? Então, Ok. confirma para mim se você consegue ver o slide aí na minha tela. Você está vendo? Sim, sim. Legal, legal. Então, vamos lá. Se você tiver pergunta durante a apresentação, você pode ficar à vontade para perguntar, tá bom? Ok. Não vou demorar muito com coisa teórica. A teórica, parte teoria, eu vou dar uma breve introdução teórica, e depois eu vou para a parte mais prática mesmo, porque é o que mais interessa, tá Tá bom? bom. Para você. Ok. Então vamos lá. Essa palestra aqui é uma palestra de introdução de programação neurolinguística, que eu dou geralmente nas minhas mentorias, em palestras que eu faço mesmo. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte: primeiro, entendendo o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro,
ele tem algumas curiosidades sobre ele. A primeira curiosidade é que ele é o órgão responsável por fazer a gente saber onde nós estamos sentindo dor, mas o cérebro mesmo ele não tem dor, tá? Ninguém pode falar, eu tô com dor no cérebro, porque o cérebro ele não tem dor, não sente dor, mas ele é o órgão responsável por apontar onde nós temos dor no nosso corpo, através dos Hum, nossos nervos, a parte dos nossos neurônios e tudo mais. Existem estudos que dizem, tá, que se nós pudermos pegar todos os vasos sanguíneos de um cérebro e enfileirar, daria cerca de 160 mil quilômetros, que é um número muito estrondoso. Existem teorias que é um número menor, mas é uma curiosidade adicional. hum. 75% do nosso cérebro é composto de água. Por isso que É isso. é importante nós mantermos a gente bem hidratado, porque o nosso cérebro ele usa muita água, certo? É. Além disso, também o nosso cérebro ele possui cerca de 80 a 100 bilhões de células nervosas, que são os nossos neurônios cerebrais, tá? Então, só são curiosidades. O cérebro também, ele é responsável por consumir grande parte da energia que a gente produz. Cerca mais ou menos de 20% da energia que o corpo consome 20% é do cérebro especificamente. Então, uma boa alimentação, um bom repouso, se envolver com bons conteúdos, são coisas que fazem com que o nosso cérebro ele funcione bem, tá bom? Existem estudos que dizem que a mulher ela tem cerca de 10% do cérebro é um pouco menor do que o homem, e existe um motivo, tá? Isso acontece quando as mulheres elas têm filhos. Por que que o cérebro da mulher ele diminui cerca de 10% de acordo com os estudos? Porque a dor do parto, ter filho, é algo que é muito traumático. Então o cérebro ele acaba encolhendo um pouco. Se isso é real ou não, não sei, tá? Mas uma coisa é certa, os homens eles têm muito mais dificuldades para pensar do que as mulheres. As mulheres elas têm uma facilidade muito melhor para estruturar o pensamento, estruturar a comunicação, tá bom? Sim. Outra coisa aqui também que é interessante sobre o nosso cérebro é que ele tem duas divisões. Ele tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O lado esquerdo do cérebro, ele é responsável por tudo que é lógico. Então, para quem gosta de exatas, como matemática, cálculo, programação, que gosta de usar análise de dados, sabe, montar quebra-cabeça, a parte do cérebro que processa mais as informações é a parte esquerda do cérebro. Já a parte direita do cérebro é a parte voltada da criatividade, espiritualidade, é a parte da intuição, a parte da imaginação. Então, ambos os lados têm funções distintas, mas eles também, ambos os lados conseguem um ajudar o outro. Porque se, por exemplo, existem relatos de pessoas que tiveram um problema de perda de massa encefálica, perderam metade do cérebro, só tem um lado do cérebro. Então, quando acontece isso, esse um lado ele acaba assumindo essas duas funções, a lógica e a parte de criatividade também. Então, é mais curiosidade também, tá bom? Ok. E aí, só para poder finalizar a teoria, como que surgiu a programação neurolinguística, que é aquilo que eu falo que eu sou especialista? Lá por volta dos anos de 1970, dois estudiosos, eles tinham uma teoria. A teoria deles é: será que se eu modelar uma pessoa excelente, se eu pegar ela, estudar ela e aplicar nos mínimos detalhes as coisas que ela faz, será que eu também consigo ser excelente? Então, Richard Blender e John Grinder, eles eram estudiosos que defendiam essa tese. Eles queriam saber se isso era verdade ou não. E eles conseguiram a permissão de Milton Erickson e da Virginia Satir. O Milton Erickson ele foi um dos maiores hipnólogos, né, que existiu na face da Terra. Ele é o pai da hipnose conversacional, então ele conseguia hipnotizar pessoas através da conversa, né, da maneira que ele conversava. Então, esses dois estudiosos, o que que eles tiveram permissão para fazer? Para gravar as sessões de atendimento do Milton Erickson e da Virginia Satir, para que depois eles pudessem replicar nos mínimos detalhes e ver se eles conseguiriam ter o mesmo resultado. E resumo da história, eles conseguiram ter o mesmo resultado. Então, eles conseguiram provar através desse estudo que se nós modelarmos pessoas que têm
grande desempenho ou que tem determinada característica, a gente também consegue ter um desempenho similar a eles, tá bom? Então, é só curiosidade adicional mesmo com relação a essas duas pessoas. Então, Muito legal. lá por volta de 1970 que eles tiveram esses estudos. Até aqui, alguma pergunta? Não, por hora Tá, não. Obrigada. tá bom. Então, assim, da parte de teoria que eu tinha para te passar, é isso. Eu não queria encher muito de teoria porque eu queria ir mais para a prática com você, Ok. porque é o que vai te ajudar a melhorar a comunicação. Então, nesses estudos que eles fizeram, o que que eles identificaram? Que os seres humanos, basicamente, eles enxergam o mundo de três maneiras. O nosso cérebro enxerga o mundo de três maneiras, tá? Primeiro, o cérebro ele não faz distinção entre o passado, o presente e o futuro, tá? Para o cérebro, tudo é presente. Ponto. Tá? Então, se eu, por exemplo, se eu ficar pensando muito numa coisa do passado, uma coisa que eu passei e tudo mais, se for uma coisa, uma experiência boa, positiva, eu vou ficar feliz. E eu posso sentir até o mesmo sentimento que eu tive lá no passado, assim como também experiências negativas, né? Isso chama-se âncoras, emocionais, tá bom? E a outra característica é que o cérebro ele enxerga o mundo de três maneiras, que é o que eu estava começando a te falar aqui. E quais são essas três maneiras? São essas aqui, ó. Visual, auditivo e sinestésico. E eu vou falar muito disso na mentoria. Isso eu falo para muitas pessoas que eu dou mentoria de forma geral, até para procurar emprego também. E no final aqui do nosso encontro hoje, eu vou deixar uma lição de casa hoje para você. Dessa lição de Eu casa gosto que de você vai lição de ser. casa. Você gosta? Amo. Ah, excelente. Então, nessa lição de casa que eu vou te passar, sister, você vai descobrir qual é o seu canal de comunicação preferencial. Se você é mais visual, auditiva e sinestésica. Por quê? Porque nós temos geralmente um canal de comunicação que a gente tem mais afinidade. Todo ser humano ele é assim. A gente usa todos eles, mas tem um que é o nosso preferencial. Então, eu vou te explicar quais são as características de cada um deles. Então, pessoas que são mais visuais são pessoas que gostam de ver coisas como eu estou fazendo aqui agora. Estou te mostrando um slide com imagens. Pessoas visuais não têm, às vezes, muita paciência para ficar escutando as coisas. Elas são mais diretas ao assunto. É, por exemplo, gerentes que são visuais, eles gostam de ver um gráfico e o gráfico ter a informação. Não gostam de ver muito texto ali no meio, né? E além disso, pessoas que são visuais, eles usam uma linguagem de comunicação visual. Como, Kleber? Como que é uma linguagem visual? Vou te dar um exemplo. Sister, você consegue enxergar onde você pode estar daqui 2 meses depois dessa mentoria? Então, Sim, sim. essa pergunta que eu estou te fazendo, ela é uma pergunta que usa uma linguagem visual. Por quê? Porque eu estou te perguntando assim, você consegue enxergar onde você vai estar daqui 2 meses? Então, quando eu te pergunto dessa forma, mentalmente, você vai projetar daqui 2 meses como que você pode estar. Então, eu estou Uhum, ativando o seu canal visual lá na tua mente, na tua cabeça, tá bom? uhum. E pessoas que são mais visuais, elas falam de forma visual, elas usam muito esse tipo de contexto visual. Você consegue enxergar? Ou eu não consigo entender, eu não estou conseguindo enxergar o que que você quer me mostrar nessa informação, eu não estou vendo direito. Então, vai usar uma linguagem visual. Assim como pessoas que são mais auditivas, os auditivos, ele tem uma característica de gostar de falar bastante, gostar de ter mais postura na voz, vai falar com variação de velocidade, às vezes vai falar mais rápido, às vezes mais devagar, pausado, vai variar o tom de voz, falando mais alto, mais baixo. E pessoas que são auditivas, elas gostam também de escutar, e se possível, escutar nesse mesmo tipo de qualidade, sabe? Então, auditivo, Sim. às vezes quando a gente está falando com uma pessoa mais auditiva, ela até vira um pouco a cabeça para entender melhor.
entendeu? E quando a gente está conversando com ela, ela vai muitas vezes gesticular, vai fazer que está entendendo, porque um auditivo ele tem escuta mais ativa e ele gosta de ser tratado também dessa forma. Então não adianta eu chegar para um auditivo e só querer mostrar uma imagem para ele, tá tudo bem. Ele vai querer detalhes das coisas, ele gosta do contar da história, tá? É diferente de um visual. E o tipo de linguagem que uma pessoa auditiva usa de comunicação é, por exemplo, ahn, olha, eu assim, para mim não me soa muito bem o que você está querendo me dizer. Ó, não me soa muito bem o que você está querendo me dizer. Ou ele também pode falar assim: Sister, escute bem o que eu tenho para te falar, que isso é importante. Ó, escute bem. Em vez dele falar assim, ó, você consegue enxergar ou enxerga bem, presta atenção, olha bem no que eu vou te falar. Ele vai usar mais linguagem auditiva, que vai falar do auditivo. E já as pessoas que são sinestésicas, né, que é a terceira característica aqui, os sinestésicos, eles têm muito mais a ver com o tato, o paladar e o olfato, tá bom? E o sinestésico, ele é mais sentimental. Então, eu, por exemplo, durante uma época da minha vida, eu fui muito mais sinestésico. Então, se você, por exemplo, quisesse vender um carro para você vender um carro para mim, sabendo que eu sou sinestésico, o que que você tinha que chegar em mim e fazer? Você tinha que chegar em mim e falar, Kleber, ó, entra aqui no carro e sente o conforto desse banco. Olha que banco confortável. Você consegue sentir o cheiro de carro novo que esse carro tem? Ó, pega no volante e sente a maciez do volante. Então ele vai me aguçar de forma sinestésica, porque é isso que eu gosto. É tato, é cheiro, ele vai me dar um doce para me agradar. É assim que ele vai me ganhar. Então, por que que é importante ter esse conhecimento? Como eu falei no começo, todas as pessoas têm um canal de comunicação mais aguçado. E isso Uhum, o que que vai fazer isso acontecer? É, muitas vezes o ambiente que a pessoa ela vive, o nível de conhecimento que ela tem, é a uhum. situação atual. Então, hoje eu posso ser mais sinestésico, amanhã eu posso ser mais visual, tudo vai depender muito de onde eu tiver, o ambiente que eu estiver frequentando. Mas o grande lance é, primeiro, saber qual que é o meu canal de comunicação preferencial e a lição de casa que eu vou te passar, que ela é bem simples, são 12 perguntas. Ela vai te responder a porcentagem de canal de comunicação que hoje a Sister ela tá, ela vai dar lá, se você é mais visual, auditivo e sinestésico. E por que que é importante esse conhecimento com relação ao autoconhecimento? Porque uma vez que eu descubro qual que é o meu canal de comunicação preferencial, o que que eu tenho que fazer? Adaptar o meu estilo de aprendizado para o canal de comunicação que eu tenho mais afinidade. Concorda Sim, comigo? sim, concordo. Eu, em 2018, eu tive que fazer uma prova. Eu sou um gerente de projeto certificado com uma certificação internacional. E não são muitas pessoas que têm uma certificação que, sabe, ela deixa a gente num nível, um patamar profissional lá em cima. E para tirar essa certificação, eu tive que fazer uma prova de 200 questões, que durou 4 horas de prova, e que eu tive que pagar mais ou menos R$ 3.000 para fazer a prova. E é um risco. Se eu não passo na prova, eu perco dinheiro, né? Em 2013 eu tinha tentado fazer essa prova a primeira vez, eu não passei. E depois em 2018 eu tomei a decisão de me preparar para fazer a prova de novo. E eu já sabia que eu era uma pessoa mais sinestésica. Então o que que eu fiz? Eu adaptei o meu estilo de estudo para a forma mais sinestésica. Então, uma das minhas estratégias, eu gosto de óleos essenciais, tá? Não sei se Eu você... também. Já ouviu falar da É, doTERRA? Conhece a con- doTERRA? doTERRA? conheço. Conhece? Então, a doTERRA, quando ela estava vindo para o Brasil, eu estava começando a mexer com doTERRA, eu estava implementando, inclusive, mas acabei desistindo. Foi a pior besteira que eu fiz. Talvez eu estaria rico hoje. Mas beleza. Não é, não era para você, Não era. Eu concordo contigo, né? mas pode ser que seja agora, ninguém sabe. Quem sabe, né? Pois é. É, A doTERRA, ela tem um óleo que se chama olíbano, tá? sim. Esse óleo chamado olíbano, ele tem o mesmo cheiro da essência que o rei Salomão usava no templo.
certo? entendi. E Salomão, qual que era a característica principal de Salomão? E eu não lembro das características do Salomão. Mas ele tinha um dom. O maior dom dele era o dom da sabedoria. Dori, ah, sim, 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 Até que as escrituras dizem que ele era um dos homens mais sábios que passou pela face da terra. E isso sim. fez com que ele fosse também o homem mais rico, porque como ele tinha tanta sabedoria, ele sabia como ganhar dinheiro, tá? E segurar, né? Exatamente, exatamente. E ele, no templo, ele usava uma essência, um incenso no templo, que tinha um cheiro específico. E esse óleo da doterra que eu usava, ele tinha o mesmo cheiro do incenso do rei Salomão. Então, o que que eu fiz? Eu falei assim, eu vou estudar sentindo esse cheiro. Por quê? Primeiro, porque eu sou sinestésico, eu gravo através desses tipos de coisas. E outra, se o rei Salomão era o homem mais sábio do mundo e sentir esse cheiro, eu quero ser o mais sábio também para passar na prova. Então, eu vou estudar sentindo esse cheiro. Entendeu? Sim, Então, claro. Você isso é fez a uma referência das coisas todas. isso é uma forma de ser sinestésico. Além disso, durante a minha prova, durante os meus estudos, eu fiz muito teste e eu analisava nos mínimos detalhes nas minhas simulações. Quando eu ia bem na prova, na simulação, eu observava o meu ambiente. Se a luz estava muito forte, se eu estava com frio, se a altura da cadeira estava boa, se eu estava com uma roupa confortável. Por quê? Porque eu sou sinestésico. Então, toda vez que eu ia bem na prova, legal, mas quando eu não ia bem, eu tentava observar. Teve um dia, por exemplo, que eu fiz uma simulação de prova, eu não fui bem. E eu parei para observar, fazer uma autorreflexão, e o que que eu vi? Que naquele dia estava um pouco frio e eu estava com o pé gelado. Exato. Então, eu falei, por isso que eu não fui bem na prova, porque eu estudei, mas aquilo de estar com o pé gelado estava me atrapalhando. Então, eu Sim, tive que melhorar. Da outra vez que eu fiz a simulação, eu já estava com o pé quentinho e fui melhor. Isso funcionou tão poderosamente que eu ajudei mais 3 pessoas a passar na prova com o mesmo método que eu ensino, que eu faço, entendeu? Ou sim, seja, é a replicação, como eu falei, quando a gente modela alguém que tem um bom desempenho nos mínimos detalhes, eu também tenho um bom desempenho, que é o que a programação neurolinguística fala, tá bom? sim, Então, a primeira coisa, o autoconhecimento, saber qual que é o canal de comunicação preferencial é importante. Porque a gente, como comunicador, a gente tem que sempre adaptar o nosso estilo de comunicação. Por mais que uma pessoa ela tenha um canal de comunicação preferencial, quando eu estou falando com um público, no público que eu estiver falando, eu vou ter uma soma desses 3 tipos de pessoas. Concorda comigo? concordo, eu quero fazer um parênteses, pode ser? Por favor. Então, eu já percebi, já faz tempo, só que eu não consegui ainda mudar. A minha maneira de expressar, ela acaba sendo uma só com qualquer público, e tem locais que não dá. Tipo, por exemplo, eu não consegui ainda, vou conseguir, estou tentando, uma hora sai. Você está aqui para isso, eu estou para te ajudar. Isso mesmo, então, por isso que eu vou te falar, e você também, a gente trabalhando junto, nesse chamado, você vai observar, se você já não observou, que eu acho que já observou. Ontem mesmo, por exemplo, eu vou oferecer uma ajuda dentro do meu profissional, em vez de eu falar, bom, eu trabalho, já trabalhei, continuo trabalhando como pós-graduada na área de psicopedagogia clínica institucional. Se vocês precisarem de ajuda, tá tudo, estou por aqui, ou sei lá, alguma coisa parecida com isso. Tá bom? Eu falo, olha, se precisar, se vocês precisarem de ajuda, eu tenho psicopedagogia, eu só falo isso. Não, mas na verdade eu tenho experiência, tenho tudo e faço atendimento voluntário também para muitas pessoas, entendeu? Uhum. Mas eu não sei, eu não me sinto bem falando que eu faço esse trabalho voluntário e também dentro de mim parece assim que está querendo se exibir numa hora que a pessoa pediu ajuda, então isso aí eu não trabalhei ainda bem comigo. Entendi. A gente consegue te ajudar com relação a isso, tá, Sister? Porque assim, Sim, se é uma coisa profissional, você está fazendo, é lógico, tem uma parte que é voluntária, que nem eu tenho uma parte voluntária que eu faço, assim como você. Mas o nosso sim, trabalho voluntário, ele tem um limite até onde a gente pode chegar, sim, entendeu? Quando sim, ultrapassa esse limite, dependendo da situação, a gente não tem como oferecer de forma gratuita, porque a gente estudou muito para isso. E é justo a sim, gente ser recompensado, né, pelas coisas que a gente.
tá bom? Não, e outra, que na verdade o voluntário é uma coisa e remunerado é outra, e precisa ter os dois mesmo, porque Exato. nós vivemos num mundo de troca que você precisa também do dinheiro, não tem como, né? Com certeza, né? E eu vou. A gente tá. Eu tô gravando a sessão e eu vou. Uma das coisas que eu faço como entrega, tá? Cada sessão, sister, depois que terminar, eu converto esse vídeo, eu coloco ele no YouTube num link privado, que é só você que vai ter acesso, e eu vou te Sim, mandar a gravação, justamente para sim, quê? Para que você depois possa assistir de novo o vídeo aqui na nossa sessão e sim, relembrar as coisas. Mas uma coisa que eu te falo é assim, se você tiver alguma inspiração, tem coisas que eu não vou te mostrar, eu não vou falar, mas lá na sua mente você vai ver e vai ouvir. Que é o que o Espírito, sim, às vezes, ele vai te falar. Então, se sim, você tiver alguma inspiração, anota, tá bom? Para que sim, você possa trabalhar. Então, essa sim, parte de pitch de venda, eu consigo te ajudar também. Como vender um produto, sim, oferecer o seu produto. Isso faz parte também de um processo de comunicação, tá? sim, E às vezes a gente tem alguns bloqueios e a gente consegue trabalhar com isso para melhorar, tá? Mas sim, obrigado por compartilhar, tá bom? sim, Então, o que eu estava te comentando, quando a gente está falando para um público, a gente tem que usar os três canais de comunicação na nossa linguagem. A gente tem sim, que falar de forma visual, tem que ser uma transmissão de forma auditiva e sinestésica para que a gente consiga ter uma boa oratória. E isso a gente vai tratar das outras sessões em diante, né? Mas é sim, importante que você saiba sobre isso. Tá? Por quê? sim. Porque se eu pego e falo assim, olha, para esse público eu vou usar uma linguagem só visual. As pessoas que Não, não são funciona. sinestésicas e auditivo que estiver lá, eu perco eles, Sim, entendeu? Eu perco. Então, sempre tem que variar, sempre. Variar um pouquinho ali. Se você estiver tendo uma comunicação um a um, uma pessoa só, e você consegue identificar qual que é o canal de comunicação preferencial dela, aí o discurso muda, tá? Por quê? Porque daí o ideal é você tentar se comunicar da maneira que ela mais gosta de ouvir, ou ver, tá bom? E eu vou te sim. falar como que você pode fazer isso também, com mais detalhes nas próximas sessões. Mas Ok. até aqui, fez sentido? Você conseguiu entender? Sim, entendi. Tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso te chamar de você ou quer que eu te chame de senhora? Não, pode chamar de você, sem problema. Eu é outra coisa também que eu tenho dificuldade de É, lidar dentro da igreja com essa situação. Eu não sei se eu chamo de Elton, se eu chamo de irmão, se eu chamo o nome da pessoa. é. Não, olha, Eu eu faço. consigo, nesse ponto eu consigo me adaptar bem, tá? Aqui, a nossa reunião agora não tem nada a ver com a igreja. É lógico, de vez em quando vão surgir assuntos do evangelho, porque nós somos mesmo da Sim, igreja, tá? sim, Mas eu não sim, gosto de misturar as coisas, entendeu? Não precisa me sim. chamar de Elton, você pode chamar de Kleber mesmo. É a mesma coisa, irmão. Tá, Eu, assim, tá. eu tenho mudado um pouco. Às vezes, dependendo do ambiente que eu tô, que nem eu tenho uma amizade com o presidente da Estaca aqui, mas eu participava de muitos eventos fora com ele e não tinha como eu chamar ele de presidente ou de irmão na frente do monte de gente que nem é da igreja. Então eu chamava ele de Sei, pastor, tá? sim. Mas fica tranquilo. Então eu te chamo de você também, não tem problema, tá? Ok, não, pode chamar de você, sem problema. Não é uma, eu entendo que você não vai entender como uma falta de respeito, tá? Até para Não, ser nada disso. desrespeitoso. Eu não tenho nada desses negócios. Não, Ah, legal. A minha mãe eu chamo de você. Você acredita? Minha mãe. não, imagina. Então Tem tá nada bom. a ver. Legal, então tá bom. Então, avançando aqui com o conteúdo que eu tenho passado para ti, então, Sim, o grande segredo do sucesso da nossa comunicação, ela está justamente em nós conseguirmos identificar qual que é o canal de comunicação que a pessoa tem mais afinidade. Porque a partir do momento que eu consigo identificar, a partir do momento que eu consigo saber qual que é o canal de comunicação preferencial, eu ganho uma pessoa na comunicação. Ela vai começar a me tratar de uma forma diferente. Ela vai começar a ter afinidade por mim. Então, eu tenho muito mais abertura, tá bom? Então, tá. e o meu objetivo é justamente te ajudar com isso. Aí a grande Sim, pergunta é: qual será que é o seu canal de comunicação preferencial? A lição de casa que eu vou te passar, ela vai trazer qual que é o resultado, tá bom? sim. Ok. Então, eu vou te ensinar agora uma técnica que pode te ajudar a conseguir identificar qual que é o canal de comunicação preferencial, tá bom?
Tá. Como o assunto ele é muito extenso, eu não vou demorar muito, mas eu vou te dar uma breve introdução e a minha recomendação para ti, irmã, é que você depois tente estudar algumas coisas adicionais. Eu vou te passar referências, tá? Para que você possa praticar, exercitar e se especializar nisso, uma vez que você tem o desejo de ter uma comunicação melhor, tá bom? Sim, sim. Então, uma das coisas é, os nossos olhos, eles são a luz da nossa alma. A escritura fala, tá vendo? Ó? Os olhos, Ah, esse daí eu sei. né? Ó, Uhum. quer ler pra gente aí, ó? Sim, Ó, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo fica cheio de escuridão. Então, quem sim, falou isso foi Jesus Cristo, tá bom? Então, os nossos olhos, eles revelam muitas vezes o nosso estado de espírito e revelam os nossos pensamentos, tá bom? sim, Só como informação adicional que eu gosto de falar. Antigamente, muitos anos atrás, lá na época da China feudal, do Japão feudal, as prostitutas naquela época, elas usavam recursos químicos para dilatar a vista. sim, Como a gente dilata hoje, as mulheres usavam esse tipo de recurso. Porque quando a gente está com a pupila dilatada, a gente acaba se tornando também mais atraente, tá? sim, A Avon, teve uma época que a Avon, ela fez uma pesquisa, através de um estudo, ela colocou um banner com uma foto de uma mulher e produtos da Avon. E nessa foto a mulher estava com a pupila dela normal. Então a Avon deixou durante um mês o banner lá e analisou as vendas na região. Depois de um mês, a Avon fez uma pequena alteração naquele banner. Ela só colocou a foto da mesma mulher, mas com a pupila dela dilatada. E só essa mudança fez com que a Avon ela vendesse mais. Você acredita? Então, os nossos olhos eles mostram. Eu não sei se a irmã já viu, assim, tem aqueles jogos às vezes que acontecem de poker, que acontecem em cassinos e navios, e muitos jogadores eles jogam de óculos escuro. Por quê? Porque se o jogador está com uma carta muito boa na mão, existe uma grande tendência da pupila do olho dele dilatar. vai revelar. Exatamente. E aí um jogador experiente, ele vai observar e vai ver que ele tá com a pupila dilatada e ele vai saber, poxa, esse cara tá com carta boa, eu tenho que tomar cuidado. Então, eles usam óculos escuros justamente para quê? Para que seja uma maneira de ocultar o que que ele está pensando, porque isso é uma Sim, coisa que é natural, é um efeito natural, né? Então, os nossos olhos, eles são incríveis. Os nossos olhos, eles têm o poder de revelar os nossos pensamentos, tá? De sim. que Nossa, forma que acontece isso? Lembra que eu te falei que o nosso cérebro ele tem dois eixos, certo? Uma sim. parte, uma parte que é construtiva, tá bom? Uhum, Ou que pode estar relacionada com a mentira, e uma sim, parte que é relacionada com as lembranças, tá? sim. Então, uma pessoa que ela é mais visual, ela tende a se comunicar olhando muitas vezes para cima e ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, tá? Então você vai estar falando com ela e ela vai estar formulando um pensamento e na hora que ela tiver que te responder uma coisa, se ela for mais visual, tá? Ela pode estar olhando para cima e para o lado, ou esquerdo ou direito. Pessoas Sim. auditivas, elas vão olhar mais para o lado dos ouvidos. Porque quando eu pergunto Uhum. para ela uma coisa, por exemplo, eu posso perguntar para você assim: o Sister, na sua última viagem que você fez, o que que foi a coisa que para você foi mais interessante, As paisagens, o pôr do sol e o anoitecer. né? Legal, excelente. Então, esse é um tipo de resposta que ela é mais visual, tá bom? É Sim. mais visual. Você poderia ter falado assim para mim, olha, o que eu mais gostei foi o som dos pássaros. Foi uma coisa que eu achei interessante. Ou o som do mar, o barulho do mar. Sim, sim, Olha, sim, resposta auditiva. O sim. auditivo ele presta atenção no som, no barulho. E muito provavelmente, antes dele responder essa pergunta, ele vai olhar rapidamente para o lado
para o lado mais voltado do ouvido, tá? Sim. Se for uma coisa que realmente ele está falando real, que foi uma coisa que ele lembrou, ele vai olhar rapidamente para o lado direito, tá? Porque ele está lembrando de auditivo lembrado. Agora, se for uma coisa que talvez ele não tenha certeza, ou ele esteja inventando ou mentindo, ele vai olhar para o lado esquerdo, tá? Porque ele Uhum. está Sim. construindo na mente. Já Sim. pessoas que são mais sinestésicas, elas têm a tendência de olhar para baixo e para o lado esquerdo, tá? Ou melhor, esquerdo? Lado esquerdo. Vai olhar para baixo esquerdo. Ela vai lembrar de sensações. Então, para aquela mesma pergunta que eu fiz para você, se eu perguntasse para você e você fosse mais sinestésica, talvez você responderia assim, olha, da viagem que eu fiz, o que eu mais gostei foi o conforto do hotel que eu fiquei e a comida, maravilhosa a comida, sabe? Assim, era um lugar muito aconchegante, olha só, é sinestésico, aconchegante, confortável, e provavelmente ela ia estar olhando para baixo na hora de formular o pensamento. Então, essas Uhum. são as maneiras que a gente também pode identificar. Não é só através dos olhos, como eu falei, Uhum. os olhos eles revelam. O ideal é ver uma soma de conjuntos, tá? Sim. Como? Então, um auditivo é muito fácil identificar um auditivo, porque ele gosta de falar, ele vai falar, 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 vai gesticular, entendeu? Um visual ele não fala muito. Ele vai, talvez ele fale assim, ó, uma imagem fale mais que 1.000 palavras, tá? Mas essa habilidade de saber identificar é excelente, principalmente para a sua parte comercial, que você tem que vender. Quando Sim. você tem que vender do jeito que a pessoa gosta de comprar, entendeu? E a forma que Sim. ela gosta de comprar é pelo canal de comunicação preferencial dela. Muitas pessoas não sabem disso que eu estou te falando agora, tá? Eu não sei se você já estudou, se você já Sim. ouviu falar sobre Sim. isso antes, tá? Mas Não, eu ouvi falar, mas depois perdi no tempo. porque acaba não Não praticando, praticando, mas exatamente. como o teu objetivo é melhorar a comunicação, então Sim. faça disso um mantra na sua vida, porque você vai ver se a partir do momento que você conseguir botar isso em prática nos seus discursos na igreja, na sua forma de ensinar, vai ser totalmente diferente. Porque no discurso num discurso eu tenho que usar os três níveis de comunicação. Eu tenho que falar de forma auditiva, sinestésico, visual, para que toque o coração das pessoas. Entendeu? Então, na parte de discursos, eu vou bem, as pessoas gostam, É. e a maioria, mas tem algumas pessoas que acham que eu sou muito direta. Pode ser também. Aí temos que tomar cuidado, porque talvez as pessoas que dizem que você é muito direta são pessoas mais sinestésicas, elas sentem, Eu entendeu? falo, são Mago pessoas mais enroladas, isso sim. é o mais enrolado. É verdade, eu concordo contigo. Concordo São contigo. mais enroladas, elas são enroladas nelas mesmas, tipo Pode isso. ser, pode ser. Às vezes é isso Porque mesmo. no convívio da igreja dá para a gente saber, sentir e saber mais sobre a pessoa nos trabalhos que a gente realiza, nos chamados e tudo mais, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, dessa parte de identificação é isso, tá? Agora eu vou Ok. passar para um outro ponto que também é muito importante, tá? Quer dizer, antes de passar para o outro ponto, só para poder fechar, como que a gente pode se beneficiar entendendo sobre isso que eu te falei, que são os sistemas representativos, tá? Nos Tá. estudos, quando a gente ensina, para fazer novos amigos, conseguindo se destacar em negociações comerciais ou até no emprego atual, vendendo mais, ou seja, em todos os sentidos, tá bom? Sim. Então, por isso que a Ok. gente tem que praticar. Tá. Beleza. A próxima coisa que eu quero te falar é sobre uma técnica poderosíssima que se chama rapport, tá bom? Já ouviu falar sobre esse nome, rapport? Já ouvi, mas também não lembro. Foi na mesma época que eu estudei tudo isso aí, que eu participei de um. Foi de um curso também sobre isso. Tá bom. Então, o rapport, ele é uma técnica assim poderosíssima. Então, eu gosto de iniciar falando dessa parte colocando o seguinte ditado, né, que a gente usa. Tem um ditado que diz que os opostos eles se Ah, atraem, tá. tá? Mas quando a gente fala de relacionamento com as pessoas, isso É, não é verdade, isso não existe, tá é bom? verdade, não existe mesmo. Nos nossos relacionamentos,
o que atrai a gente são os pontos em comum, tá bom? Sim, A gente se sim, apaixona por uma outra pessoa por conta dos pontos em comuns que ela tem. A gente estabelece novas amizades, a gente cria afinidade por conta dos pontos em comuns e não pelas diferenças. É sim. lógico que as diferenças elas são necessárias. É importante que tenham diferenças, porque às vezes a diferença que tem em mim contigo é o que vai te complementar no dia a dia, porque às vezes você tem uma habilidade que eu não tenho, e eu preciso de você para conseguir fazer uma boa entrega. Então, é importante Sim. trabalhar junto, mas são os pontos em comuns que causam afinidade. E essa palavrinha rapport, ela é de origem francesa, e ela tem como significado, basicamente, empatia, tá? E a Tá. empatia ela tem a ver com carisma. E como que acontece o rapport? O rapport ele acontece de duas maneiras. De uma Peraí que sumiu forma. aqui minha imagem. Como? Não sei aonde que está a minha imagem. Não tá aparecendo porque eu estou compartilhando minha tela, tá? Ah, tá. Mas Mas o se eu microfone voltar tá tudo aqui, ó. certo? Ah, não, Tá tudo certo? a sua câmera parece que sumiu a imagem dela. Eu não estou te vendo. É isso que eu estou te falando, aí sumiu mesmo. Sente que Mas, ela foi parar. mas para mim não tem problema, tá? Ah, tá bom, para mim também não tem. Vamos em frente. O mais importante é que você esteja vendo os slides que eu estou passando, tá bom? Porque eu sei que você Sim, está presente aqui, de corpo e alma, sim, tá? Então, o rapport, como eu estava falando, ele é um fenômeno que ele acontece de forma natural ou de forma artificial. E a gente vê muito isso principalmente no mundo político, tá? Então, a sim. gente tem duas imagens aqui com um exemplo de Então, as suas imagens também não estão aparecendo para mim. Não sei o que que eu aprontei aqui. Deixa eu ver. Não? O que está Não. aparecendo para você agora? Aqui está escrito áudio de Zoom 41,56, que é os minutos, Zoom Meeting, e depois vem alto-falante, vídeo, tá, o vídeo está mudo, não está aparecendo. O mudo está cortado o microfone, o Zoom também está, e o desligar que está refletindo aqui. E Eu acho agora? que agora, espera um pouquinho só, eu acho que é aqui no meu celular. Qualquer coisa, daí eu volto aí, tá? Então faz o seguinte, quer sair e entrar de novo? Peraí, vou só tentar, senão eu vou sair e entrar de novo sim, ok? Claro, com certeza. Então tá, obrigada. Nada. Eu vou sair então e entrar novamente. Um Tá minutinho bom. só. Te aguardo. Tá Obrigada. bom? Agora sim, Perfeito. Tô te vendo de novo. eu também. Então, beleza. Então, vamos lá. Continuando de onde paramos. O que eu estava comentando Sim, contigo, Sister, é que o rapport, ele pode acontecer de duas maneiras. E no mundo ok. político, ele é muito comum. Então, a gente tem duas imagens aqui, tá? A gente tem a imagem Tá, do Vladimir Putin e do Barack Obama. E os dois, eles estão com uma ligação, um rapport acontecendo. Porque um está espelhando o outro, tá vendo? Ah, sim, na mesma posição. isso, o gesto corporal está igual aqui. Então, Sim, eu acredito que isso aqui é um rapport artificial e eles estão sim, fazendo para mostrar aqui, tanto para a Rússia quanto para os Estados Unidos, que talvez esses dois países não são tão inimigos assim, tá bom? sim, Então, isso é para causar uma impressão. Já a cena do lado direito, a gente tem também o Barack Obama e o Trump, e os dois também estão com uma cena de rapport, eles estão com gestos iguais. Isso sim, aqui eu acho que é mais natural, porque são dois americanos, eles estão ali no ambiente dentro de casa, tá? sim, Mas o rapport ele acontece, tá? Então, para que eu vou utilizar o rapport? É justamente para gerar empatia nas pessoas que eu estiver falando. E como que eu faço isso? Para que eu faça um rapport e eu consiga ser mais carismático com uma pessoa, eu começo a sim. imitar ela discretamente. Então, Ah, eu tá. imito ela, principalmente, por exemplo, com a forma do volume da voz, a entonação, o Hum, ritmo das piscadas dos olhos, uhum, o ritmo da respiração.
Os Uhum. gestos corporais também. Por exemplo, algumas palavras e vícios de linguagem. A gente tem que tomar cuidado com vícios de linguagem. Mas tem pessoas que têm mania de falar com vícios de linguagem, ou até sotaque. Por exemplo, o Uhum. gaúcho fala muito bar, é normal ele falar. Um baiano fala muito oxe, entendeu? Então, é natural. Então, se eu for lá em Salvador dar um discurso e começar a falar muito bar, pro povo de Salvador vai ficar meio estranho. Porque eles não estão acostumados a falar bar, eles falam oxe, né? É o mais Sim. comum. É a mesma coisa. Se, por exemplo, você quer ver uma coisa muito interessante que eu vou compartilhar com você. É, A mesma coisa, o que a gente também precisa tomar muito cuidado é de ter a quebra do rapport. Quando a gente consegue espelhar, é excelente, muito bem, mas se eu não espelho e eu faço coisas que são contrárias, eu me prejudico. Eu tenho uma quebra de rapport. É que nem, Entendi. por exemplo, imagina só uma pessoa que vai na nossa igreja dar um discurso, tá bom? Vamos supor que uma pessoa vai lá na igreja para poder dar uma palestra, tá bom? E ela coloca do lado do púlpito lá uma imagem de uma santa, entendeu? Será que isso vai gerar rapport? Não vai. Por quê? Porque a nossa igreja a gente não faz Não o usa nada dia, disso. né? Quebra rapport, entendeu? Uhum. Ou, quer ver um outro exemplo? Eu gosto de usar isso muito na parte profissional, né? Que é que está no próximo slide. Se, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego, quer ver, ó? Porque o rapport ele acontece não só de pessoa para pessoa, ele também acontece de pessoas para empresas também. Então imagina que essa moça aqui ela vai fazer uma entrevista de emprego na matriz de um grande banco, certo? E os dois bancos que ela tem entrevista para fazer, ó, ela tem entrevista com o Bradesco e com o Itaú, tá bom? Não vai dar certo essa roupa vermelha. Pois é. Será que se ela fizer essa entrevista do jeito que ela está vestida aqui, ó, no Bradesco, ela vai Vai causar dar certo, horror? mas no Itaú já não vai. Por quê? Por causa das cores da roupa. Então, mas ao contrário, porque ó, a cor da roupa dela é laranja, tá vendo? É, mas aqui tá parecendo. Ah, tá. Vermelho e laranja, mas é por É, causa da cor da roupa, sim. é isso. É que eu não sei se está parecendo bem a cor, mas ela tá com um vestido laranja aqui, tá bom? Sim. Sim. Então, ó, estando de laranja, se ela for fazer entrevista lá na matriz do Itaú, ela vai ganhar um ponto. Ela fala, ela veio vestida com a roupa da empresa. Agora, no Bradesco, não. No Bradesco, ela vai Hum. causar uma quebra de rapport. Ela Sim. vai ter uma quebra de empatia. Não é bom. Então, Ok. esse cuidado a gente também tem que ter. Porque, por exemplo, imagina só que você vai oferecer o seu produto, essa parte pedagógica, sei lá, de Uhum. repente, no Magazine Luiza, né? Uhum. E aí, na matriz do Magazine Luiza, você vai vestida com uma cor do concorrente do Magazine. De repente, você vai com vermelho. Eu sei que Uhum. o vermelho é parte da cor das Casas Bahia, tem vermelho. É a cor do concorrente. Quebra. Sim. Então, se para ir no Magazine, você tem que vestir de azul. Hoje eu falei com uma moça que foi fazer entrevista de emprego, e na entrevista dela, a gente fez essa análise com ela. Falei assim, vamos ver aqui a empresa. A cor predominante da empresa era azul. Falei, ó, quer causar uma boa impressão na sua entrevista? Vai com uma blusa azul, uma cor parecida com a da empresa. Porque isso vai gerar rapport, vai gerar afinidade. A pessoa que Sim. vai estar te entrevistando, ela vai te olhar e ela lá no subconsciente, ela vai pensar, essa pessoa, ela tem a cara da empresa. Então, é um Sim. algo mais. Eu, nas minhas mentorias de emprego, eu falo sobre isso, principalmente na parte da entrevista. É uma coisa que não tem no Buy, mas eu falo e funciona muito bem, Sim. tá bom? Muito legal. Então, na comunicação, toda vez que eu preciso de aproximar de alguém, ter afinidade, eu gero o rapport através de espelhamento, espelhando a fala, o modo visual. Então, essa é uma coisa que eu preciso também, precisa praticar sempre, Sister, porque isso vai te ajudar a também a atingir um outro patamar no seu nível de comunicação, tá bom? Ok. Então, com relação a essa parte de comunicação, a programação neurolinguística ela tem várias ferramentas, várias técnicas, né? Mas a ideia não é te tornar especialista em programação neurolinguística, mas sim te dar ferramentas que vão te ajudar a melhorar a sua comunicação. E essas Sim. duas ferramentas são as ferramentas que eu entendo que são mais importantes para isso, né? Sim. Sim. A gente tem 10 minutos aqui, 9 minutos para poder encerrar. Eu tenho às 9 uma outra mentoria que eu tenho para fazer com uma outra pessoa.
Eu Sim. queria saber se você tem alguma dúvida ou qual foi a grande sacada para você nessa noite de hoje que você escutou e que fez sentido para você. Bom, foi essa parte de comportamento das pessoas, observar melhor, né, para falar com essas pessoas e atingir essas pessoas um número maior, né, usando essas ferramentas, e também em relação a essa parte visual, né, das nossas três estudos aí. E que eu foco mais no que é o que se nas pessoas que eu tenho mais afinidade, do meu jeito, tipo, né? E aí, as outras pessoas, eu já, ai, meu Deus, que chatice que tal. Mas Então, esse é um ponto que tem que tomar cuidado. E é bom saber que você tem consciência disso, Sister. Por sim, quê? Porque é um ponto de melhoria da sua parte. Porque um sim. grande comunicador não tem jeito, ele precisa conseguir atingir todo É, o público para ser bem sucedido. sim, é Precisa. verdade. Então, e até mesmo para fazer as vendas também, né? Se eu for vendo a imagem, mas eu vendo também o produto e tudo está interligado uma coisa com outra. E eu gostei muito da parte de quando eu fiz o curso há 2 anos atrás de imobiliário, mas para vender as coisas que são visuais. Tipo, por exemplo, eu acho que para me alugar ou comprar alguma coisa, eu tenho que bater sol. Para aquele lugar que eu vou comprar bater sol, eu vou visitar lá ele durante o dia inteiro, vários dias, para me saber onde é realmente O que o sol sol bate. vai. Porque, por É, exemplo, aqui na minha casa eu conheço tudo isso. Eu sei que é a hora que ele está amanhecendo, para que lado que ele está e tal, tudo, tudo. Então, eu acho muito interessante mesmo e gostei de tudo isso. que bom. Eu vou te passar um link na sequência de um teste. Esse teste ele vai ter 12 perguntas, tá Ok. bom? E no final do teste ele vai dar um resultado. Aí eu queria pedir um favor para você, para Pois que não. no final você me informe qual foi o resultado do seu teste, Ok. saber se faz sentido com o que eu acho que você é, tá? Eu tenho aqui um, mas eu não quero falar qual que é a minha impressão, porque eu não Sim. quero influenciar no teu resultado, tá? Claro, claro, claro. Pode Aí eu vou ficar te tranquilo. mandar para você poder fazer um teste, você visualizar ali. Sim. E além disso, a hora que eu terminar de gravar, a nossa sessão aqui, ela vai converter num vídeo, eu vou subir no YouTube e vou te mandar para que você também possa relembrar, tá bom? E, Tá, e começar a estudar um pouco melhor. Vai ter também tá, um outro exercício de casa que eu vou te passar, que ele com tem relação com a tua situação atual com relação à comunicação. Não sei se você já ouviu falar das 5 linguagens do amor. Conhece? olha, não estou lembrada, não. Eu já ouvi, mas não é uma coisa que eu tomei Tá conhecimento assim, bom. como Mas eu vou te passar. É um teste também, que isso eu vou te falar numa próxima reunião. O tá. que acontece? As pessoas, elas possuem também uma linguagem de amor que elas têm mais afinidade, tá? E é Sim. importante saber disso também, porque se você Sim. souber qual que é a forma que a pessoa mais gosta de ser amada, você também ganha Uhum. muito a pessoa. Principalmente para vender as coisas, ou para ensinar, ou para conseguir, sabe, contornar situações que são difíceis. Tem um livro, Uhum. inclusive, sobre esse assunto, que foi um Sim. pastor da Igreja Batista que desenvolveu. E esse pastor desenvolveu como? Ele desenvolveu através de um estudo que ele fez, através de entrevistas de milhares de casais que tinham problema de relacionamento. Então ele viu que existia Sim. um padrão. E ele desenvolveu essa técnica aí que se chama 5 linguagens do amor. Eu vou te passar o teste também para fazer. Tá bom. Ok. Tudo certo, irmão. Agora, cada hora é uma coisa. É irmão, é Kleber, é Sem Elvis. problema? Sem problema não. Sem problema não. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Você pode me chamar de Elizabeth, que eu amo meu nome, meu primeiro nome Então, também. excelente, Elizabeth. Então, é assim. Elizabeth Kleber, e vamos encerrar isso, senão E vai é ficar nome tudo de certo. rainha, né? Então, não tem Ah, fugir, mas o não. meu pai achava não, ele tinha conhecimento já na época que ela era uma excelente, a primeira, né, que era da época Sim. dele, lógico. Ela era uma excelente administradora, uma pessoa muito justa. Então ele colocou Elizabeth. Eu tive um problema de saúde para nascer, a minha mãe fez promessa à Nossa Senhora de Fátima, Elizabeth de Fátima Olha aí, e né? Gonçalves.
Tá Pois vendo? Tudo é. com história. Olha, na verdade, toda a nossa existência tem o seu significado, mas as pessoas não conversam muito sobre isso, né? Com a gente, depois a gente vai descobrindo devagarinho. Sim, é E verdade. muitas vezes eles vão embora e a gente não descobre. Quando entra na árvore genealógica, vem muitas coisas assim na memória, retornando à memória, assim, o dito deles, né? É. Esse tempo que eu trabalhei no CHF, no tempo de Campinas, foi muito bom também. Lá que eu conheci a inteligência artificial. E eu É, brigava com ela. que legal. Sim, porque tinha. Daí ela limita, né? As coisas você tem que perguntar do jeito que ela quer, porque senão ela não responde, ela acaba confundindo onde você está fazendo o trabalho, Eu né? posso te ajudar com isso também, que eu sou especialista também, tá bom? Não, você me falou mesmo, muito legal. É, Mas tá então bom. tá. Elizabeth, Agora é. Pois não. gratidão pelo nosso encontro de hoje, tá bom? Eu vou te mandar então as informações que eu te falei na sequência e comece a observar as pessoas com mais detalhe a partir de hoje, para tentar Tá entender qual bom. será que é o canal de comunicação dela preferencial. E já começa a Tá bom. adaptar o seu estilo de comunicação também. A gente vai entrar mais a fundo Ok, nos próximos encontros, tá bom? tá bom. Muito obrigado você também. Continua bom trabalho, bom descanso. E vai dar tudo certo no Sebrae. Fica Já tranquilo. deu. Já deu, já deu. Tchau, tchau. Uma boa Tchau, noite, viu? até. Obrigada, igualmente. Calma.